Hoje é segunda-feira e aqui no Falando Nisso a gente está comentando sobre o mal de Alzheimer. Ontem foi o Dia Mundial de Combate e a gente está aqui com o Dr. Mário Jorge, que é neurologista, tirando as nossas dúvidas aí. Já deu um puxão de orelha em muita gente em casa, né, Luquinha? Pois é, Solange, tem muita gente comentando aqui de familiares que tem, né, Alzheimer, que nem o Guilherme Matos, né? Diz que a sogra dele está com Alzheimer, já foi diagnosticada há 1 ano e está bem complicado porque ela está muito agressiva. A primeira dúvida dele é se isso realmente acontece. O Alzheimer deixa a pessoa mais agressiva? Pode deixar? E é um fator hereditário que eu acho que a esposa dele está preocupada. Sim, o Alzheimer pode deixar, às vezes, a pessoa mais agressiva. Na verdade, ela pode acentuar algum comportamento que já era do indivíduo. Então, ele fica desinibido, ele fica acentuado. Mas, mesmo assim, numa fase da doença, a agressividade é uma coisa que marca muito essa fase da doença. Que a doença é dividida em várias fases, né? Leve, moderada e profunda, assim, a grosso modo. Mas a gente hoje identifica mais uma fase. Mas a agressividade pode fazer parte da doença e, quando muito intensa, o que faz o indivíduo ou familiar correr algum risco de agressão, ela deve ser medicada. Existe medicamento específico para isso. Com relação à hereditariedade, sim, existe 5 a 10% dos indivíduos com Alzheimer são de familiar, é origem familiar. E isso especialmente quando a doença começa mais cedo, antes dos 65 anos de idade. Então, o Alzheimer que começa mais cedo, aos 50, 55, ele pode ser, sim, genético, né, de origem familiar. Bom, daqui a pouquinho o doutor vai explicar para a gente como é que é, o que é esse tal do Alzheimer. A gente está com uma foto de um cérebro com outro cérebro sem o Alzheimer para a gente poder estar entendendo o que é essa doença. Mas a gente tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi. A minha mãe, ela tá com 60 anos e ela tá apresentando alguns sintomas, assim, de esquecimento. Ela não sabe onde deixa a chave, onde deixa o celular, algumas coisas assim. Eu queria saber como que a gente pode identificar se isso já é um começo de Alzheimer ou não, se tem como identificar. Obrigada pela participação. Aliás, outros sintomas que podem agregar aí, doutor? Tem sim. E assim é mesmo que começa. Esquecer objetos pessoais, guardar objetos e depois não sabe onde está, guardar dinheiro, guarda o dinheiro e depois não sabe onde guardou, acha que foi que a empregada pegou, que alguém pegou, que um filho está pegando. E assim começa, é progressivo. Tem um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, que dizia assim, ele é filósofo e também era um neurocientista. Ele dizia assim, o não Alzheimer, você esquece que... O indivíduo normal esquece que esqueceu, lembra que esqueceu e lembra depois. O indivíduo com Alzheimer esquece que esqueceu, não está nem aí porque esqueceu e não vai lembrar mais. Ele nem sabe se ele tem chave ou não. Então, enquanto você está esquecendo e sabe que esqueceu e recupera a informação, isso pode ser um esquecimento benigno da meia-idade ou que a gente chama de perda de memória associada à idade. Mas o Alzheimer começa assim, com perda da memória recente. E o que confunde muitas vezes é que o pessoal fala assim, o papai lembra muita coisa antiga, mas ele não sabe o que ele comeu naquele dia, não sabe de um amigo que esteve. Então, o que o Alzheimer começa a comprometer no início é a memória recente. Ok. Daqui a pouquinho, então, como eu disse, a gente vai ver o que é o Alzheimer, como é que ele afeta o cérebro e se pode causar algum transtorno, por exemplo, de insônia, algum cansaço, alguma coisa nesse sentido, Luquinha. Agora, algo que a gente não esquece segunda-feira é de ficar por dentro e conhecer os ganhadores do Vale Cap. O Julinho Ribeiro, nosso amigo, vai contar pra gente quem são esses sortudos. Boa tarde, Julinho. Luquinha, boa tarde. Boa tarde, Sol. Pessoal de casa, aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, uma moto Honda, mais R$2.000 para o Silvânio de Oliveira, de Jacareí, Silvânio. Sim, senhor. Parabéns, meu querido. Leva lá um abração para a cidade de Jacareí, viu? Tudo de bom. Segundo sorteio, um do Vivace 0 km para o Maurício dos Santos Vilela Cravo. É isso mesmo, Maurício? Isso mesmo. Tá certinho? Certinho. De Ubatuba? Isso mesmo. Litoral Norte, parabéns. Ganhou o carro 0 km, terceiro sorteio, Gol G6 zerinho para Ana Maria Ferreira, aqui de São José, né, Ana? É, de São Que bairro é?
Frei Galvão. Frei Galvão, parabéns. E vai comemorar, minha querida. Obrigada. Merecidamente. Quarto sorteio, 3HB20, 0 km para o Sebastião Adolfo da Silva, aqui de São José, Sebastião. Perfeito. Rapaz, mais 3 carros assim? Tem. Já tinha carro ou não? Uma vez. Tem um coisazinho lá. Então soma com mais 3, né? Isso, a garagem não vai caber todos. Já dá para recomendar lá para o pessoal comprar o Vale Cap, porque ganha mesmo. Com certeza. Recomendo, eu acreditei, sempre compro, continuarei comprando. Continue comprando, parabéns, boa sorte sempre. Ainda, Sol e Luquinha, tivemos 10 motos no Giro da Sorte. Agora para o próximo domingo, preste atenção. Eles estão aqui, Carminha e Tonico, primeiro sorteio. Uma Honda Fan 125. Segundo sorteio. Uma Honda Fan 150 mais R$2.000. Terceiro sorteio. Um Palio. E no quarto. O Renault Duster mais R$20.000. Isso mesmo, e ainda 10 giros de R$1.000 no Giro da Sorte é o Vale Cap. Esse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band Sol. Valeu. Tchau. São muito queridos, né? Bom, vamos entender aqui com o doutor Mário Jorge o que é esse tal de Alzheimer. Eu vou pedir para o senhor ir até o plasma aqui com a gente, doutor, para mostrar aqui o que é um cérebro com o mal de Alzheimer e um cérebro sem o mal de Alzheimer, né? Aqui é um cérebro normal. Isso. Aqui é um cérebro normal, você está vendo ele de lado, né? O cérebro são 2 hemisférios, o de direito e o esquerdo. Então aqui deve ser o hemisfério direito. Embaixo do cérebro aqui tem o cerebelo. Então nós estamos vendo o cérebro, isso aqui são os giros cerebrais e entre os giros esses sulcos que separam os giros. Ele é todo assim. Isso aqui é um corte coronal, assim, a gente pegou o cérebro aqui e cortou. Então a gente vê o cérebro, os ventrículos cerebrais. Aqui é onde dá o problema do Alzheimer, que é o hipocampo. Aqui. Onde tem a memória recente. Aqui que se forma a nossa memória recente. Depois ela espalha. O que aconteceu aqui com o Alzheimer? Olha, o cérebro diminuiu de tamanho. Se a gente olhar, esse é menor que esse. Os sulcos aqui, ó, ficaram mais alargados, porque isso aqui atrofiou, afinou. E quando eu olho num corte, compare esse com esse. Sim. Olha o ventrículo como aumentou. Isso aqui é espaço que tem líquido. Esse é um grau bem avançado já. Um grau avançado. Atrofiou aqui o hipocampo, ó. Então é assim, o cérebro vai diminuindo de tamanho. Entendi. E vai perdendo as funções. Agora, o senhor estava falando que o Alzheimer, ele é o excesso de proteína, ou seja, proteína que se forma no cérebro. Isso. Pergunta aqui do nosso telespectador Paulo. Se eu comer muita proteína, eu vou ter Alzheimer? Não tem essa. Se ele comer muita proteína, ele pode lesar o rim dele, porque muita proteína pode prejudicar o rim. Mas essa proteína que todo mundo fala é uma proteína que já existe no cérebro, é a beta-amiloide. Só que ela, em vez de ser quebrada de uma maneira X, ela tem uma enzima que quebra ela diferente, aí ela acumula no cérebro. Em algumas regiões do cérebro, ela acumula, chamada beta-amiloide. E tem uma outra proteína também, que é a proteína tal, que hiperfosforila e fica fora da célula, certo? Entendi. Mas não é a proteína que você ingere, é uma proteína produzida pelo nosso corpo. Ou seja, que ela então, teria que ser eliminada e não é não é eliminada eliminada. E vai acumulando. Então, é o excesso de proteína que acaba aí prejudicando, então, e causando o mal de Alzheimer. Agora, segunda-feira, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. É dia da gente cuidar também, né, Luquinha, da saúde da nossa boca, né? Com certeza, Sol. E será que a perda de um dente pode causar a perda de todos os outros? Hoje o Dr. Sorriso vai explicar pra gente se sim ou se não. Confere aí, Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. No nosso quadro de soluções odontológicas, vou apresentar para vocês as consequências da perda dos dentes que vai trazendo danos a todos os dentes de uma arcada dentária. Nosso paciente nos procurou com uma queixa de mobilidade dentária. O dente superior estava praticamente saindo da gengiva. Observe que com a perda dos dentes, os dentes remanescentes vão se movimentando devido à falta de equilíbrio funcional desta cavidade bucal. Tem falta de dentes na região inferior, falta de dentes na região posterior. Os dentes apresentam maloclusão, estão todos mal posicionados. Com a perda dos dentes e equilíbrio dessa função, há uma sobrecarga sobre os dentes remanescentes dessa boca. Observe pós-tratamento.
Além da recuperação estética desse paciente, não há dúvidas de que a recuperação funcional vai trazer uma condição muito melhor para a saúde bucal desse paciente. Não há dúvidas da melhor estética, mas também devemos pensar sempre na reabilitação das funções da cavidade bucal e da saúde bucal desse paciente. Este é o nosso caso clínico para o nosso quadro Soluções Odontológicas para hoje. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Um abraço para todo mundo aí da Ortoclínica. A gente vai rapidinho para o intervalo e a gente já volta. Não sai daí.